Bom dia, bom dia. Mais uma live. Tá? Agora sim, bom dia. É uma live. Oi, Andréia, que delícia! Já estamos aqui, né? Sexta-feira. As lives de sexta-feira estão trazendo. Oi, Cat, que delícia! Oba, hoje tem companhias queridas, né? Para a gente falar de um tema que eu acho da maior importância, que é a rede de relacionamentos, a rede de apoio. Vocês sabem que todo mês eu trago uma intenção. A ideia é trazer uma reflexão sobre um tema específico para a gente aprofundar, para a gente trabalhar, para a gente desenvolver, né? Tudo isso. O empreendedorismo, para mim, ele é muito mais do que simplesmente uma forma de ganhar dinheiro. Para mim, ele é a gente se conhecer, se desenvolver, se desafiar, evoluir, crescer aí na nossa história, né? Ah, esse óculos está dando tanto reflexo, eu vou ficar sem e quando eu precisar ler alguma coisa aqui nas minhas notas, eu vou colocando óculos. Mas para mim é isso. Todas que estão aqui, né, vocês, são empreendedoras. Mesmo que sejam uma professora, que eu sei que a Andréia é professora de inglês, a Cat também, de yoga, quem está aqui sabe disso, né? Que a gente trabalha muito sozinha com as nossas ideias, com as nossas, com o nosso esforço, e tudo a gente vai construindo aí devagar e aos poucos. O empreendedorismo tem isso, né? A gente precisa se aprofundar tecnicamente, se aprofundar como pessoa, né? O autoconhecimento para a gente poder dar o nosso melhor e ainda ser empreendedora, saber se vender, que é um desafio enorme para a maioria das pessoas que trabalha assim como prestando serviços e em relacionamentos de uma forma geral. O se vender é um dos maiores desafios que eu vejo das minhas clientes, né, da nossa conversa, porque é muito difícil falar da gente, é muito difícil colocar um pouco da gente para fora, né? A gente sempre espera que as pessoas nos reconheçam, que as pessoas valorizem a gente já pelo que a gente é, e a coisa não funciona assim. A gente tem que estar ali se mostrando, a gente tem que estar ali se colocando na frente do palco, né? Essa é uma expressão que eu uso com as minhas clientes. A gente tem que estar na frente do palco e não nos bastidores, né? Muitas vezes a gente trabalha nesse lugar, né? De estar ali atrás da cortina, fazendo tudo, imaginando que a gente vai ter um impacto positivo e um resultado do nosso trabalho. E muitas vezes ele não vem, muitas vezes, né? Eu tô aqui gaguejando. Oi, pessoal que tá entrando, obrigada aí pela companhia, pela presença. E eu tô falando aqui, aquecendo um pouquinho para quem tá entrando agora, sobre a importância de ter uma rede de relacionamentos, para a gente se apoiar, se desenvolver. Esse é o tema de hoje, mas voltando um pouquinho ao tema maior, né, que eu falo, eu gosto de trabalhar todo mês com uma intenção, com um tema que eu vou aprofundar para mim, no meu desenvolvimento, com vocês, né, as minhas queridas aí que estão junto comigo sempre nesse trabalho, e com as minhas clientes, né, que estão atuando com um foco específico. A gente vai trabalhando temas. A intenção de trabalhar temas é pôr luz, é pôr movimento a determinados hábitos, a determinados comportamentos que no dia a dia eles ficam um pouco esmaecidos, né? A gente fica muito no piloto automático. Então, o mês passado, por exemplo, eu coloquei o foco no autocuidado. E eu especificamente me trabalhei na alimentação e na atividade física. Foi muito legal, porque eu consegui manter uma atividade mais seguida, mais focada, assim, um rendimento maior, né, na minha atividade física, e também me alimentei melhor, porque de fato eu estava focada e olhando especificamente para isso. Então eu sabia que eu tinha um objetivo ali para mim.
E esse mês eu estou trazendo o tema de relacionamentos. Por que eu estou trazendo esse tema? Porque para mim ele também é desafiador. Não pensa que é só para vocês, né? Manter os relacionamentos ativos, manter as pessoas que a gente precisa desenvolver no trabalho, né? Essa conversa profissional com os outros, o networking que tanto se fala. O apoio mesmo em casa, na família, é super importante e muitas vezes a gente vai ficando dentro da caixinha, né? Dentro do nosso piloto automático e dá aquela, sabe, se isola, né? Muitas vezes. Eu percebi isso em mim, não sei vocês aí também se perceberam isso, que às vezes acontece esse movimento da gente se retrair muito, da gente ficar para dentro e sente uma sensação muito estranha, um grande vazio e não faz bem ser. Voltei, vamos lá. Difícil a internet. Mas a ideia é essa, gente, é falar um pouco sobre como a gente se sente no empreender, na vida de uma maneira geral e de que a gente não precisa fazer as coisas sozinha. Sábado passado eu fui num encontro com 5 amigas, num almoço delicioso com amigas da vida inteira e foi muito bacana porque a gente começou a trazer esse assunto, né? E foi muito emocionante porque teve depoimentos ali de como a rede de apoio salvou algumas delas em momentos muito específicos da vida delas. E aí essa troca me trouxe esse olhar e eu quis falar disso hoje especificamente, né? No mês de setembro eu vou falar de networking, que eu acho super legal. Tem grupos de networking para a gente trabalhar e se relacionar profissionalmente para ter indicação dos nossos serviços, né? Do que a gente faz. Vou falar também do autoconhecimento que a gente precisa para fazer esse trabalho de apoio, o estudo, os workshops, as faculdades e tudo mais também são redes, né, de relacionamento, os relacionamentos em casa, enfim. O que isso tem a ver com o empreendedorismo, né? Vocês podem me falar assim, para que você está falando de relacionamento se o teu negócio é criar negócios, se o teu trabalho é estruturar negócios e fazê-los crescer, né? E aí eu falo, é tudo, né? Porque assim, se a gente não tem um bom relacionamento, primeiro conosco, né? Entre conosco, nós mesmas e com os outros, vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais árduo, né? E aí eu volto assim para a maternidade, que é aquele momento quando você tem um bebê e que você nota que é muito difícil fazer as coisas sozinhas. Eu admiro demais as pessoas e eu sempre falava isso, como é bom ter uma mãe aqui para me ajudar quando a Carol nasceu. Porque realmente é muito difícil dar conta da gente, do outro, da estrutura, né, num momento super delicado da nossa vida, né? Então a rede de apoio é muito significativa e nesse lugar, né, da maternidade a gente percebe mais ainda. Então ter uma amiga que está lá com você, uma mãe, uma tia, até o marido com certeza, né, para quem tem essa facilidade de ter o marido presente, e uma pessoa que trabalha em casa também, né, uma secretária, seja lá quem for, é uma rede de apoio, é uma estrutura que, se possível ter, vai ajudar muito. Porque pensar que a gente consegue dar conta de fazer tudo sozinha não é produtivo, eu acho. Ao contrário, eu acho que isso vai te enfraquecendo, porque você se sente muito cansada, você se sente muito só, e aí você vai entrando num círculo da angústia, da depressão, do isolamento, e fica tudo cada vez mais difícil, né? Então, eu vejo assim que as dificuldades, né, do se sentir só, elas podem acontecer em diversos momentos, né, da nossa vida. A maternidade, como eu trouxe aqui de exemplo, é um deles, mas a mudança profissional, tipo, você quer fazer uma transição de carreira, ou você quer sair da empresa que você trabalha para empreender com o seu sonho,
ou você mudou de cidade, de país, e aí você se depara com todo um ambiente diferente, que você não conhece ninguém e que você tem que começar do zero, né? A construção dos relacionamentos, do seu trabalho, da escola dos filhos. É um momento de estar muito só, né? Mas que não necessariamente a gente precisa estar só. Então, eu queria diferenciar bastante isso, né? Não é uma você pode escolher, né? Na verdade é isso. Enxergar que a rede de apoio, ela é muito poderosa e muitas vezes a gente não sabe como fazer isso, como tecer essa rede de apoio. E a palavra, né, rede de apoio, já ela é bem importante da gente olhar para ela. Eu gosto, né? Eu gosto muito de ir lá no que aquela palavra efetivamente significa para mim. Ela é uma tradução que para mim é importante, né, para o meu entendimento. Então, a rede, se vocês pensarem numa rede, ela é um emaranhado de fios com nós, com ligações, né? Então, são itens que se conectam, né? E de apoio, porque é uma contenção, é alguém que te segura. E eu acho muito legal entender isso, né? Que é uma rede de contatos, uma rede de pessoas que se contêm, que se apoiam mutuamente, né? Porque eu acho que também é um caminho de mão dupla. A gente dá e a gente tem que também saber receber. Muitas vezes a gente não sabe receber, por isso a gente se isola, né? Ou por vergonha. Não sei se é alguém aí, eu quero muito que vocês coloquem aí seus insights, porque, de novo, é um bate-papo, eu vou trazendo o que passa pela minha cabeça, como eu percebo as coisas, não tem certo e errado, é uma troca de verdade que eu estou aqui propondo a fazer nestas manhãs de sexta-feira, né? As manhãs prósperas, como eu falo. Então, a ideia é que vocês, por favor, se manifestem se quiserem, se sentirem à vontade. Mas eu venho trazendo essa vontade de trocar, de falar para vocês o que eu estou experimentando, né, no meu caminhar aqui profissional, porque ele é um caminhar, é um desenvolvimento, a gente nunca está pronta, e eu estou achando muito gostoso poder compartilhar desta forma aqui também com vocês. É uma forma de fazer uma rede de apoio, né, de relacionamento. Vocês estão aí me apoiando, escutando, e eu estou aqui apoiando vocês nessa troca de informações. Eu vou, estudo um pouco, preparo um tema e busco dar esse apoio para quem está num momento empreendedor, num momento de mudança profissional, ou que gosta de verdade, assim, de se conectar comigo, ou com essa rede maravilhosa, né? Então, muito obrigada, né, por vocês estarem aqui, muito gostoso. E voltando aí ao nosso bate-papo, né, falando sobre a rede de apoio e o significado dessa palavra, eu acredito que a gente precisa olhar isso e fazer isso com intenção, né, para a gente de verdade ter uma qualidade de vida maior, né? O grande objetivo da gente ter uma rede de apoio é ter qualidade de vida, né? Porque a gente vai se sentir melhor, a gente vai se sentir mais feliz, a gente vai se sentir mais tocada, né? Mais acolhida. E quando a gente também pode acolher o outro, né? É muito gratificante. Todo mundo sabe, né? Como é gostoso poder ajudar alguém. Quando você percebe isso, né? Um sorriso na pessoa, ela entra numa conversa angustiada, cheia de dúvidas e sai mais fortalecida, não tem preço, né? Não tem preço. E eu noto muito isso, né? Nas mentorias, eu vejo que assim, 70% do tempo da nossa sessão é de conversa, é de desabafo, é de alinhamento, né? De expectativa, de medo, de angústia, porque o ato de empreender é um ato de muita coragem, eu sempre falo isso, né? Empreender tem que ter muita coragem, porque você vai estar saindo da sua zona de conforto o tempo inteiro para crescer, e de muito autoconhecimento, porque a gente está refletindo um tempo inteiro sobre
os nossos medos, sobre os nossos desejos, sobre quem somos, sobre a nossa entrega. E tudo isso é olhar para dentro. E, claro, a gente olha para fora, porque a gente tem que se relacionar, óbvio, mas esse olhar para dentro, ele é muito importante. Então, na mentoria, tem muita dessa conversa, sabe? Assim, tipo, e se eu não conseguir atender esse nível de cliente, por exemplo? Por quê? Né? A pergunta é sempre assim, por que você não atenderia se você já atende um cliente X, vamos falar, um nível de cliente médio, né, de budget, né, de orçamento médio? Por que você não atenderia o de orçamento maior se a natureza do trabalho é a mesma? Né? São, às vezes, crenças que a gente tem de que a gente não pode, que a gente é menor, que a gente é menos isso, que a gente é menos aquilo. E isso daí, quando a gente conversa e abre numa rede de apoio, a gente começa a ter insights e informações de que sim, eu posso, né? Sim, eu sou capaz. E aí a gente sai fortalecida desta conversa. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Cat, a rede de apoio muitas vezes facilita esse autoconhecimento e a nossa percepção sobre nós. Às vezes nossa visão sobre nós mesmas é deturpada, é sim. E ter quem esteja do lado para trazer um pouco de clareza. Perfeito, Cat, perfeito. E é interessante porque é isso, a gente tem uma visão distorcida muitas vezes sobre a gente. Ou porque a gente está num momento mais escuro, né, da nossa vida, e aí a gente não consegue enxergar mesmo. Ou porque a gente foi, tipo, cristalizando ideias erradas sobre nós, porque o ambiente foi trazendo essas ideias, né? Concorda? Que a gente, você é chata, você é boba, cala a boca, você não sabe falar, então você absorve o quê? Que você não sabe falar, né? Que você não sabe se colocar. E aí você vai tendo uma visão distorcida sobre quem você é, né? Eu vou contar para vocês uma coisa. Sempre fui criticada, vamos falar assim, ou falavam que eu era muito brava. Você é muito brava, você é muito brava e tal. E eu vejo que isso daí foi uma coisa imposta, né, de fora para dentro, para mim. E eu achava que eu era brava. Até um dia que eu fui escutando as pessoas me devolverem, né, pessoas fora dessa minha rede, falando assim, você tem um jeito de falar tão legal, tão suave, tão doce, tão aquilo. E aí aquilo foi desconstruindo, aquela braveza que eu achava que eu era, nunca existiu, né? Então, a gente vai, é isso que a Cat estava falando, a gente vai meio que se deturpando, né? Fica nessa lama que não enxerga nada. E ter alguém de fora que te ajuda a rever isso é muito potente, né? Então, quero ver o que você colocou aqui, Cat. É fundamental e muito amoroso. Olha, oi Cris, oi, tudo bem? Então, gente, quero muito que vocês participem aqui. Eu tô adorando que a Cat colocou estas palavras, né, pra gente começar a pensar nisso, porque não estamos sozinhas e não precisamos ficar sozinhas, né? Acho que esse é o ponto fundamental aqui que a gente precisa olhar para isso, né? Porque muitas vezes a gente que se isola, né? Concorda? A gente que acaba indo para uma caixa, para uma bolha, né? Para aquele lugar escuro, como eu falo, sendo que tem muita gente pronta ali do teu lado para te dar a mão, né? Mas a gente tem que comunicar, né? Esse é um dos primeiros passos. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Você é firme e um doce, a Cris. Sua voz é acolhedora e pontualmente perfeita. Aqui, Felipe, apareceu. Meu marido tá tão longe, viajando sempre. Que bom que você tá aqui. Muito bom, muito bom. Então, a gente está falando disso, de rede de apoio, né? De como a gente precisa um do outro. Agora aqui eu tô falando do Felipe, que tá lá. Eu sou a rede de apoio dele, mesmo que ele não saiba às vezes, né? Agora eu tô aproveitando para dar esse recado para ele, porque toda a estrutura da casa, da vida dele, para ele estar lá trabalhando no negócio dele, eu tô aqui,
né? Dando todo o suporte para ele poder viajar tranquilo, que tá tudo certo. Vai, faz seu trabalho, seja feliz, porque eu tô aqui dando conta da casa, da cachorra, de mim, da Carol, né? De tudo. Então, ter uma rede de apoio, mesmo que a gente não fale muitas vezes, ela existe, ela é muito importante para o outro, né? Para o outro poder voar, para o outro poder crescer. Mas eu acho que a gente tem que aprender a comunicar, sim. Né? Eu tô falando que às vezes a gente não fala e tal, porque fica uma coisa meio implícita ali, principalmente as mulheres, né? Que a gente se apoia muito fortemente, mas saber comunicar a necessidade, o lugar onde a gente está, eu acho que é muito, muito importante. Porque a gente pode não estar mostrando para o outro o que a gente está sentindo, né? A gente pode não ter essa clareza e com a conversa e com o apoio do outro, isso diminui, isso alivia, isso acalma, né? Então, quando eu trouxe este assunto aqui para gente pensar e conversar, eu pensei assim, tá, eu vou falar do problema, né? Vou falar que a gente se sente só, que a gente se sente angustiada, que a gente se sente perdida, mas como que a gente resolve isso, né? Como que a gente sai dessa dor do isolamento, da escuridão, do se sentir impotente muitas vezes? Eu acho que o primeiro passo é comunicar. Deixa eu ver aqui, Cris, eu vou ter que ficar de óculos nessa live, porque vocês estão escrevendo um monte, eu tô adorando. Mercedes, você que é tão ponderada, como faz para se manter equilibrada quando o que fazem nos traz Peraí, Cris, deixa eu entender o que você está falando. Como faz para se manter equilibrada quando o que fazem nos traz aquele pensam? Não entendi, Cris. Escreve de novo para mim. Assim, eu não sei se eu sou ponderada, né? Eu sei que eu tô fazendo um grande trabalho de olhar para dentro, para mim. É intencional, por isso que eu tô trazendo temas intencionais. Porque tudo que eu ponho a intenção, eu ponho o foco para melhorar, para me desenvolver. Então eu amarro tudo isso com uma série de ações que são, vocês sabem, né? A meditação. Então, na minha meditação, eu ponho essa intenção, eu quero melhorar meus relacionamentos, eu quero melhorar sei lá, estar mais com as pessoas que podem me ajudar a melhorar o meu trabalho, a minha vida pessoal, enfim, o foco que eu tô ali, ou todos. Eu quero procurar uma nutricionista porque eu preciso perder peso, então uma rede de apoio também está ali, né? Num profissional que pode ajudar a gente. Eu quero voltar a correr, então eu procuro me informar e pessoas que possam correr comigo, né? Então, deixa eu voltar aqui. Cat, não cabe tudo numa mensagem só, Mercedes. O resto da pergunta da Cris deve estar vindo. Aqui. Nos trazem a reação super reativa. Quando você diz agora vai, não tem o sangue de barata. Cris, você está falando da gente se conter e não falar, né? Deixa eu voltar aqui. Que como faz para se manter equilibrada quando as pessoas têm uma reação reativa? Olha, eu vou te falar assim, hoje realmente nisso eu tô bem mais ponderada, já não fui tanto, já explodia, pá, né? E era assim, a minha explosão ela era meteórica, né? Porque ficava muito contida e aí eu explodia com tudo. Hoje não, porque hoje eu entendo que eu não tenho o menor controle sobre o outro, tá? O que eu mal consigo controlar muitas vezes os meus pensamentos, né? Que eles ficam aqui, né? Falando um monte de vozes e como é difícil, né? A gente controlar tudo que a gente pensa, quanto mais o outro. Então, eu parei, sabe? Com isso, eu fiz as pazes, é como se fosse uma limpeza dentro de mim. Não sei se está te servindo, Cris, né? E Cat que estão aqui. Mas assim, o outro é o outro e eu não posso deixar. Eu estou começando a criar como se fosse uma parede de vidro, sabe? Aqui. Então, cada vez que o outro me ataca, eu ponho esta parede, eu crio este meu blindado,
né? E falo, isso não é comigo, isso é sobre ele ou sobre ela. Esse ataque ou essa reação não é sobre mim, né? E aí eu tenho esse olhar mais compassivo, né, sobre o outro para entender que tem alguma coisa ali que não tá legal, por isso explodiu daquela maneira, por isso ficou grande. E aí fica mais leve, entendeu? E assim, com certeza uma pessoa tão reativa ou que reage frequentemente nesse nível de explosão pode, né, pode ser muito difícil que seja a sua pessoa de apoio para aquilo, né? Mas, digamos, né, com a mãe, né, que às vezes a gente tem essas relações com mãe de pá, explodir, falar e tal. Quando a gente entende que a pessoa vive uma outra dinâmica e que às vezes ela não tem essa percepção sobre sua própria capacidade de ser, aí fica fácil, porque você não entra nessa via de mão dupla, né? Você para ali, a coisa fica lá. Ficou claro? É isso? Era por aí a questão? Às vezes você está sobrecarregada e não dá mais para segurar essa, né? Vamos lá, gente, vocês mandaram um monte de coisa. De tentar manter a calma quando acham que tem que ser intimidade, podem falar o que querem. A gente consola, mas os outros soltam o berro. Mas é isso. O que você vai fazer com o outro que soltou o berro, Cris? Ou Cat? Né? A gente não pode fazer nada a respeito do outro, porque provavelmente o outro está gritando, né? O grito ele já é um pouco isso, ele é uma sair do seu tom de voz, né? Eu vejo isso hoje, ele já te leva para uma posição de ataque, né? Se a pessoa está te atacando através do grito, através de uma palavra, né? De uma reatividade, como você colocou, provavelmente porque ela está se sentindo acuada, né? Quando a gente é acuado, a gente faz o quê? Ou a gente corre, cai fora, ou a gente ataca, né? Então, pode ser que você nem perceba o quanto você está acuando essa pessoa, né? E se você está sobrecarregada e não consegue mais segurar essa, comunica. Olha, esse é meu limite. Eu estou sobrecarregada aqui, eu não vou mais fazer isso. E eu acho, meninas, que o que a gente mais faz é não comunicar, né? A gente acaba muito absorvendo, abraçando, né? Tentando acolher tudo, todos, e não se acolhe, né? Por isso que eu venho aqui trazer esse assunto, né? Da gente aprender a pedir ajuda, né? Para as pessoas certas. Também não adianta pedir para quem não pode dar. Isso né? Então, criar uma rede de apoio, tipo grupo, né? Grupo mesmo do yoga, né? Virou uma rede de apoio ali no grupo do Resilire. Na escola, né? Ter uma rede de apoio para a gente poder trocar essas dores dos filhos crescendo ou dos problemas com as professoras, seja lá o que for. E a gente vai criando essas redes de apoio para nos dar um pouco de apoio mesmo, como é que fala? De contenção, né, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, eu sempre falo isso, né, que a gente precisa começar. O apoio e todo esse movimento, ele pede de verdade que a gente desconstrua um pouco, pelo menos eu vejo assim para mim, as minhas visões e as minhas expectativas, né? A Cat falou aqui em expectativa e hoje as minhas expectativas, ou eu procuro que sejam mínimas sobre o outro. Eu não espero que o outro me ajude, que o outro me procure, mas eu comunico. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda para isso. Você pode fazer isso por mim? Eu tenho que estar pronta para receber ou não, né? Mas, de alguma maneira, eu começo a contar mais comigo, né? E comunicar para o outro que de verdade eu preciso dele ou dela, né? Então, o mais importante de tudo isso é a gente começar a colocar em movimento. Raras vezes a gente coloca isso em movimento. A gente fica muito parada, né? Quando a gente está com um problema.
Não sei vocês aqui. A gente fica muito, pelo menos eu era assim, e ainda trabalho isso em mim, óbvio, né? Cada vez que eu tô com um problema e uma dificuldade, eu tendia a me fechar, né? Então, por exemplo, tô mudando de trabalho, né? Tô mudando de atividade. Isso aconteceu comigo, né? Em 2020 eu tive que mudar tudo. Muitas vezes a gente fica com vergonha, né? De falar para o outro, ai, tô começando do zero. Ai, tá sendo muito difícil, então eu não falo, né? Quando eu acho que é o contrário, a gente tem que movimentar. Estou começando do zero. Você pode me ajudar? Como que faz isso? Você pode me responder uma pesquisa para mim? Como você se sente se eu prestar esse serviço para você? Você pode me ajudar? Eu tô com medo. Sei lá, né? A gente vai procurando pessoas, as pessoas certas, isso eu vou falar daqui a pouco, né? Quais são as pessoas que podem de verdade ser a nossa rede de apoio, né? Para essa dor ficar mais leve. E aí que eu falo, né? Rede de relacionamento para mim é igual a qualidade de vida. A gente precisa buscar isso intencionalmente. Cris, vamos lá. Às vezes a rede de apoio resiste em aceitar a nossa desconstrução. As pessoas têm medo. Ai, Cris, super. É isso. Super te entendo. Então, por quê? Por que você acha que as pessoas resistem a nos ver de outra forma, né? Porque é isso que você falou, dá muito medo, né? Quem tá vindo ali? Quem é essa pessoa que eu achava que eu conhecia e agora eu desconheço, né? E a gente também, porque a gente tá nessa mudança, né? De se permitir ser quem somos, mas muitas vezes a gente dá um passo para trás, porque a gente está tão acostumado com aquele padrão ou com aquele modelo que a gente se estranha, né? Então imagina o outro, né? Como vai fazer? Então a Cat, oi, tudo bom, Carol? Que bom você aqui. Olha aí, Carol também é uma pessoa que pode ser uma grande apoiadora, né? De todo mundo através das terapias, né? Que a gente teve a live com a Carol a semana passada. Recomendo quem não assistiu que assista, porque foi bem legal o bate-papo, bem legal mesmo. E a gente trouxe muito esse assunto, né, do autocuidado e do autoconhecimento. Então, voltando aqui ao que a gente está falando, eu não tenho a verdade, gente. Eu estou aqui em desenvolvimento como vocês. A vontade mesmo é essa troca, é a gente estar aqui falando, e eu acho que a gente pode se experimentar e nós sermos a nossa nova rede de apoio, né? Porque se a gente se percebe que não tem um lugar, ou aquele lugar antigo, podem ser as amigas que já não encaixam com a gente em determinados conversas ou dores ou momentos na nossa vida. Pode ser a família, né? A família também sempre teve um padrão, a gente começa a mudar o padrão e aí a gente começa a ser mal vista, mal interpretada. Então, a gente pode ser aqui a nossa rede, já de cara, né? Como que a gente faz isso? A gente pode escolher encontros, né? Com intenção. Então, tipo, uma vez por mês, vamos fazer um encontro aqui, seja numa live, presencialmente, a gente intencionalmente vai falar sobre as nossas dores, sobre os nossos medos, com uma rede de apoio que não nos julgue, né? A gente vai procurar leituras, a gente vai procurar pessoas específicas. Então, por exemplo, você está com uma dor específica, vai em direção a uma pessoa, né? Que você sabe que ela pode te ajudar. Eu sempre falo assim, o mentor, né? Não é à toa que eu estou nesse lugar, gente. Por que eu me estou tornando uma mentora, né? Eu era e sempre fui uma empreendedora, uma empresária. Mas eu amo trabalhar com pessoas, eu amo ter essas conversas sobre desenvolvimento, né? Humanos, né? Pessoas com pessoas. E eu me coloquei nesse lugar de estar disponível para servir, para ajudar, para trocar a minha bagagem profissional, mas também pessoal, né? Porque
quanta coisa eu já carreguei nessa vida e que hoje eu posso compartilhar, né? E através disso eu vejo que eu preciso ir cada vez mais me desenvolvendo, porque se eu estou trabalhando com sentimentos, com emoções, parte técnica, tranquilíssimo, mas quando a gente empreende tem muita emoção, né? Tem muita motivação, medo, angústia, um monte de sentimentos misturados. E eu vivo eles sempre. Então, para eu poder estar ali servindo, eu preciso me trabalhar, né? Então, pensando nisso, eu falo, nossa, preciso de uma rede de apoio, preciso um networking, preciso acionar as pessoas certas, porque talvez aquelas pessoas que a Cris está falando, de uma rede mais íntima, não sejam as pessoas que vão me ajudar nesse momento. Deveriam ser, né? Na nossa expectativa primária, deveriam ser. Aquelas que estão mais próximas poderiam ser as primeiras a nos entender. Mas ontem mesmo eu tive uma sessão com uma cliente e ela colocou tudo isso. Ela falou, a minha maior dificuldade está dentro de casa. Eu não tenho apoio, então eu resolvi ficar quieta. Ela falou, não falo mais das minhas coisas. Vocês já tiveram essa experiência de não poder mais falar em casa sobre você, sobre suas dores, sobre suas angústias? Põe aí um joinha, um sim, o que vocês quiserem, para eu entender se vocês estão aqui com essas mesmas. Cat, Cris, vamos lá. Aqui. Geralmente são as que mais têm resistência, família e amigos antigos. É isso, Carol. É isso. É muito difícil, né? A gente acha que são as primeiras pessoas que vão nos entender e de verdade não são. E tudo bem, porque a gente foi, nesse relacionamento, foi se cristalizando com uma visão nossa, ou com uma percepção, né, daquilo que a gente vivia naquele ambiente. E quando a gente vai abrindo e tirando as nossas cascas, como eu falo, a gente vai se percebendo diferente. E para o outro aquilo pode ser muito desafiador. Começar a ver que a gente voa sozinha, que a gente tem as nossas próprias opiniões e discorda muitas vezes, né, do outro que está ali do nosso lado. O outro às vezes se sente isolado, porque a gente começa a ter atitudes e posturas que colocam aquela relação ou aquela troca num momento mais frágil, né? Então é muito mais fácil o outro vir criticar, ser reativo, do que acolher, né? E por isso que eu acho que a gente tem que buscar os nossos caminhos e que não necessariamente eles estão tão perto de nós quanto nós gostaríamos, né? Deixa eu ver aqui, Carol. Ela colocou isso, vou continuando. Então, a minha... como é que eu falo? A minha experiência está me dizendo, né, que eu busco 2 caminhos para criar as minhas redes de apoio. Uma é grupo, né? Essa coisa de comunidade que a gente vem fazendo, de estar aqui falando, de criar novos grupos, porque eu vou expandindo, eu vou mudando. Então, eu vou procurando pessoas que tenham interesses parecidos com esses que eu estou aqui me dispondo a conhecer, né? Então, ter um grupo, seja de workshop, seja de estudo, de leitura, de viagem, do que for, de uma atividade física, né? Eu procuro olhar para o grupo, porque em grupo tem muita troca também, né? E tem muita identificação. Isso que a gente está fazendo aqui é um grupo, né? A gente está se identificando com dores, com dificuldades que a gente traz do nosso dia a dia, aqui numa experiência digital, mas que traz muito isso, a resolução aí dessa dorzinha nossa, né? E a outra forma de buscar e criar a rede de apoio é realmente pegar as pessoas certas, né? Então, se eu tô com
uma dificuldade, vou falar de novo da nutrição, né? Porque a gente vai nas coisas mais simples para depois ir para as mais complexas. Se eu tô com dificuldade de ter uma disciplina para me alimentar, com uma dificuldade em perder peso, ou tô com baixa qualidade de sono e tudo mais, eu vou procurar uma rede de apoio para isso, né? Porque eu não tô dando conta sozinha e eu não preciso dar conta sozinha. É isso que para mim é o que mais ficou forte, sabe? Eu perceber que tá tudo bem, eu não sou a super mulher maravilha, né? Eu sou uma pessoa normal que preciso de outras pessoas para melhorar, para me desenvolver e porque também é muito mais leve fazer assim. Então eu procuro, por exemplo, uma nutricionista para me apoiar nisso. E aí entra no grupo de WhatsApp e a gente troca e tem um grupo, né? Então tem ela especificamente e tem o grupo que está lá compartilhando experiências sobre a mesma dor, sobre a mesma dificuldade, né? Então a minha sugestão, e se vocês quiserem vir comigo nessa, a gente pode trocar e fazendo isso de uma forma ainda mais organizada e planejada. Vocês sabem que eu gosto de planejar. Fazer isso. É ter um objetivo, ter uma dorzinha aí que a gente precisa resolver, seja lá qual for, e também cada uma tem a sua, mas a gente está lá de apoio, né? De contenção. E tem o grupo que fortalece tudo isso, que acolhe, que não julga, né? Porque tá todo mundo com a mesma sensação, com a mesma intenção. Então, ó, que gostoso a gente dá e a gente recebe. E essa troca que eu acho que é a que alimenta e que nos nutre e finalmente chega ao ponto que para mim é o mais importante, que é o do pertencimento, né? Porque nada pior na vida do que a gente se sentir um peixe fora d'água. Dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, dentro do casamento, no trabalho, no empreender. Quando a gente se sente só, a gente começa a entrar naquele alarme que toca, né? Tipo, perigo, perigo, perigo. Eu tô só, eu posso ser a presa fácil aqui do inimigo, né? E aí, o que a gente faz? Ou a gente se esconde, né? Perigo, ou vou me esconder, ou eu saio atacando, né? Tem duas, e essas duas reações não são boas pra gente. Então, de verdade, a gente tem que buscar isto, né? Sair desse lugar de ameaça, de perigo, de isolamento, né? Porque o sentimento é esse, de não pertencer, né? E a gente pertence sim, mas a gente pode escolher aonde pertencer, porque a gente é adulto agora, a gente não é criança, né? Quando a gente é criança, a gente tem que estar lá da mão, como é que chama? Da mãe ou de alguém da família, tendo que pertencer e tendo que performar dentro daquele padrão. E agora, não. A gente quebra tudo isso. Agora, já faz tempo, mas a gente vive nessa quebra contínua, né? De ser, né? Como a gente de verdade é. Pelo menos eu venho trabalhando muito isso em mim. Então é isso, gente. Deixa eu ler aqui um pouquinho o que vocês estão falando. Eu vou e volto, vou e volto. Ai, Maurício, você tá aqui. Bom dia, pura luz. Maravilhoso. E a Andréia, exato, nos traz um feeling de preenchimento, se sentir engajada e se enriquecer ao compartilhar com outras pessoas. É isso mesmo. Então, eu acredito demais na força do grupo, na força de ter alguém. E assim, a gente às vezes não precisa estar ali, né, acionando e ligando. Tipo, você tá bem? Você tá bem? Você tá bem pro amigo? Mas você pode falar, ó, tô aqui. Quando você precisar de mim, eu tô aqui, né? Eu sei aqui nesse grupo tem muita gente que eu sei que na hora que eu preciso, eu vou lá e elas estão aí para mim, né? E eu tô aqui para vocês, né? Isso é muito gostoso. Então, fazer isso com intenção é mais maravilhoso ainda, né? E eu acho que esse é o caminho do nosso desenvolvimento como seres humanos, né? A gente poder fazer essa troca genuína, espontânea, porém intencional, porém com o objetivo de melhorar
a nossa qualidade de vida, os nossos sentimentos e o nosso desenvolvimento mesmo, né? Cris, o que você colocou aqui? Deixa eu ver. Grupos são impulsionadores. Ah, com certeza. O ser humano ele é de grupo, né? Tem uma palavra, né, para isso, eu nem sei qual é, mas o ser humano, ele é assim, a gente é, né, um gênero, sei lá, uma espécie, né, de grupo. Então, só que a gente tem que escolher os grupos certos, porque tem grupos que fazem mal pra gente, né? Ou naquele momento, eles não fazem bem pra gente. Depois que a gente tá mais fortalecida, talvez tudo bem circular em certos grupos, mas vocês não sentem isso? Que às vezes vocês vão, sei lá, num lugar ou com determinadas pessoas e que aquilo é muito pesado, justamente porque aquilo não está vibrando, né, pra gente como deveria. Então, sai fora, cai fora, não precisa ficar lá, né? Fala, ai, meu telefone tocou, eu tenho que fazer alguma coisa, tive um probleminha, tchau, tô indo. Não fica mais ali na dor, porque isso não vai resolver, né? Ou uma hora você vai já saber conviver com isso, né? Em diversas situações. E eu posso falar para vocês que eu vivi isso assim nos últimos 2 anos, né? Intensamente, estar em lugares onde eu não conseguia ficar e eu aprendi ali pela dor a sair fora, né? E hoje eu vou inteira porque eu já aprendi a pôr esse vidro que eu tô falando para vocês, né? É uma eterna construção, né? Aciona o vidro, puf, e aí vai e começa a ficar mais fácil, mais leve isso. Mas eu acho que assim, quanto mais a gente exercitar o autoconhecimento, né, a nossa gestão, né, dos nossos sentimentos, mais fácil fica poder viver em sociedade, até com essas pessoas que enlouquecem a gente. Cat, super, isso deve gerar um empoderamento para trocar de grupo quantas vezes necessário. É isso, sabe? Sai desse lugar, cai fora, né? Cai fora porque não é bom e tudo bem, né? Porque às vezes a gente tem isso, a gente, eu sou aquela menina boazinha, aquela menina legal, aquela menina obediente, então eu tô lá aguentando aquilo que tá me violentando, tá me massacrando. Cai fora, né? Você não precisa, você não é mais aquela menininha, né? Então, dá uma liberdade, né? Aí fica maravilhoso. A Cat tá rindo aqui. E eu tiro e ponho o óculos. Normalmente eu tô fazendo as lives de lente, porque fica muito mais cômodo para mim ir acompanhando o que vocês falam. Mas, gente, eu passei olha o papo da live, né? Eu passei ontem uma máscara, um rímel, e me deu uma alergia tão brutal que eu não consigo pôr a lente. Meu olho tá assim, ardendo. Então, tira e põe. Mas eu tô aqui disposta, né, a trazer de verdade estas manhãs prósperas de sexta-feira. Vai ser um ritualzinho novo aqui, já está sendo, o mês de agosto foi todinho e agora já começa o setembro, fazendo estas lives que eu tô adorando, porque é isso, é uma troca, é uma forma de eu mostrar para vocês um pouco de quem eu sou, e de como eu tô, né, neste momento, porque cada dia é um dia mesmo, e como que a gente pode criar a nossa rede de pertencimento, né, de uma forma mais genuína com quem a gente escolhe neste momento estar, né, porque não é que eu vim de um lugar que eu preciso ficar nele, né, hoje eu sou outra pessoa, né. E é muito doido, sabe? Eu tava falando isso esta semana, até com a Karen, Cat, a tua irmã, e eu falava, nossa, eu tô mudando tanto que muitas vezes eu, né, volto e falo assim, eu já não tô lá, mas também não tô cá, né? Eu não sou mais aquela que eu fui, mas o meu caminhar está tão acelerado que eu não sei aquilo que eu estou me tornando. Então, às vezes, a minha identidade fica confusa. Ó que doido, não sei se vocês entendem o que eu estou falando e o que eu estou sentindo, né?
E não é que seja falta de personalidade, falta disso, mas assim, é uma evolução tão profunda, ou melhor, se o Maurício está indo aqui, ele sabe disso, é um autoconhecimento, né, um despertar tão potente que eu vou me surpreendendo comigo mesma, né, e cria um desconforto, né, porque é isso que eu falei, eu já não sou e eu não sei o que eu ainda estou me tornando, né, eu estou tirando todas essas camadas. Então, muitas vezes eu preciso parar, me recolher, escrever, olhar, e aí eu continuo. Mas é muito interessante. Então, ter vocês aqui na minha vida nesse momento me ajuda pra caramba, porque vocês fazem parte desta Mercedes que tá aqui hoje, né? E é muito melhor, entendeu? É muito mais gostoso, porque eu me identifico com tudo que vocês estão falando, com tudo que eu tô aqui trazendo para vocês, né, de coração aberto, que talvez eu não conseguisse falar para minhas irmãs, né, ou para algumas amigas aí de uma relação mais antiga, que iam falar, pô, tá surtou, tá louca, né? E aqui com vocês é muito natural para mim falar, né? Cris, ainda mais chique com esse ar francês. Ah! Tipo bipolar do bem, né, Cris? A gente é bipolar do bem. E de verdade, ó, esse lencinho aqui faz tantos anos que eu tenho e eu também falei que gostoso, né? Uma coisa quentinha aqui pro meu pescoço. E faz parte disso, de eu me cuidar, né? O autoconhecimento gera transformação, com toda certeza. Mudar faz parte da nossa natureza. E a mudança nos relacionamentos em si, muitas vezes é difícil de ser aceita. Ela é difícil para quem está fora e para quem está dentro, né, Cat? Para nós mesmas também. É muita transformação no autoconhecimento, porque ele gera, para mim, e eu já falei isso as últimas semanas nas lives, que o autoconhecimento ele é a chave do empoderamento. Quando a gente se conhece, a gente se fortalece. A gente cria ali as nossas raízes, né? A gente fica aquela árvore forte, porque a gente sabe tudo que está lá, tudo que nutre a gente, o que a gente procura, para onde a gente quer ir, a luz que a gente está buscando, né? Então, quando a gente está empoderada, a gente não fica tão vulnerável, né? Com a opinião do outro, com a reação do outro, o julgamento do outro, né? Mas tudo isso também tem a colaboração de um grupo, né? Porque vocês me ajudam a que eu me conheça. O feedback que vocês me dão sobre você tem um jeito de falar tranquila, ou você falou isso, ou nossa, como você está trazendo esses assuntos, tudo isso é um feedback de um pouco de mim, né, que eu estou mostrando aqui. E isso me ajuda a me potencializar, né? E é isso que eu também busco fazer com vocês. Então a Cris aqui, ó, a mudança é um desafio que quando começa a dar certo nos faz tão bem. Isso é uma sensação de força e alegria, porque aí a gente se reconhece, né? Quando a gente muda e a gente de verdade muda com essa intenção, aí a gente fala, putz, essa sou eu, que incrível, que maravilha. E vem um puta sentimento de alegria mesmo, né? A Cat está aqui falando que está no processo doloroso de mudança com vestígios de um futuro forte e alegre. É isso. Nós todas, eu acho que a gente está aqui nisso. O processo de mudança ele é muito doloroso, né? E ele é longo, né? Quando a gente e principalmente aqui no Instagram, a gente vê, fiz isso, mudei minha vida, patati patató. Posso falar que sim, para algumas pessoas pode ser assim instantâneo, mas será que é tão profundo, né? Para mim é um processo muito lento, né? Eu acho que na hora que você saca isso, aí vem mais velocidade. Mas enquanto você está desconstruindo aquilo que foi colocado e que a gente deixou colocar, foi a nossa percepção sobre aquilo, né? Não é que assim
numa mesma família não tem aquilo, quem se dá super bem, quem se dá super mal, porque vem toda aquela herança, né, de passado em cima da gente, e cada um reage àquilo de uma maneira, né? Então, não tem, como é que eu vou falar, certo e errado. A gente vai construindo isso, e aí quando a gente vai quebrando essas percepções que nós criamos sobre nós mesmos, vem esse novo ser. E aí vem isso que vocês falaram, força e alegria, porque você fala, nossa, tudo pode ser diferente, né? Nossa, eu sou incrível, eu posso tudo, porque vem o poder, vem o poder. E aí, trabalhar os chakras, né, gente? Cat falando, Maurício está aqui. Também a gente tem que trabalhar esses chakras de circulação de energia para essas coisas acontecerem, se equilibrarem na gente. Eu acredito muito nisso. A Carol, se ela ainda estiver aqui, ela também faz esse trabalho com as terapias dela e é sensacional. Então você vê, a gente está aqui juntas não é à toa, é porque a gente está procurando esse lugar, né? Essa força. E com certeza a gente pode se apoiar aí muito. Então, vamos em frente, né? Sexta-feira linda, próspera. Eu já tô falando aqui é quase 1 hora, não acredito, porque assim, fazer lives, quando é em dupla, assim, uma conversa, é um bate-papo, é uma delícia, é super fácil. Mas quando é solo, que nem hoje, é um desafio, sabe? Ficar pensando no que eu vou falar, se a gente vai conseguir se comunicar, se o tema vai ser interessante, se eu vou esquecer do que eu estou falando. Então, ver que esse assunto está pegando aí, me traz muita motivação, né? Para continuar aí na minha pesquisa, no meu trabalho e fazer isso, né? Que de verdade está me encantando, está me fazendo bem feliz, né? Então, meninas, o que a gente pode fazer? Dali Agni, o que significa isso? Cat, conta pra mim. Fica, não vai embora. Conta aí, Cat, o que é Dali Agni? O que quer dizer? Cris. Se esquecer que está na faixa dos 50. Putz, gente, eu vivo esquecendo tudo. Que horror, né? Essa idade, vou te falar, tem coisas muito boas, porque uma delas é essa. A gente começa a se livrar de um monte de merda que a gente foi acumulando, mas por outro lado, a gente esquece de tudo. Talvez seja isso também um bom, nem lembrar mais, né? Mas, Cat, se você puder contar aqui o que é Dali Agni, eu não sei, essa eu não aprendi, né? E aí, manda para mim pelo WhatsApp, todos vocês têm aí o meu WhatsApp, o que a gente pode fazer a respeito disso, né? Como que a gente vai fazer um movimento, né, de verdade, uma ação para uma rede de apoio para a gente? Quem está aqui a fim de fazer isso, eu tô propondo aqui abertamente já. Como que a gente pode construir uma rede de apoio que seja assim, livre, leve e que não tenha um foco, né? Por exemplo, a Cat pode estar com uma questão de mais pessoal. Eu, de repente, de relacionamento ou profissional, ou todas. A Cris tá ali, né? Então, o que a gente pode fazer para trazer esse movimento para a nossa vida, né? Eu tô super aberta. Vocês sabem que eu adoro uma festinha, um grupinho, seja lá o que for. Então vamos fazer rodar essa história, tá? Cat, Agni é fogo. É verdade. Elemento relacionado com Manipura, nosso chakra de ativação do poder pessoal. Perfeito. É isso aí. Ah, é o chakra. É o chakra, se chamou Dali Agni. Ah. E Dali o que é? É ativação, né? Gostaria de indicar uma minissérie linda sobre desconstrução de sentimentos, uma nova mulher, linda, delicada, através da constelação. Que bárbaro! Era isso que eu queria falar de constelação. Eu tô louca para fazer um curso de constelação familiar, porque eu vejo em mim essa necessidade de entender esses padrões e vejo que eu posso ajudar muita gente também
incluindo isso aqui no meu trabalho. E era isso que eu queria dizer, né, lá atrás, quando eu falei sobre que a gente vai cristalizando, né, essas questões e que cada um na família reage de uma maneira. Isso vem muito da constelação familiar, né, que a gente vai quebrando esses ciclos, né, ciclo de prosperidade, de escassez, de medo, de traição, sei lá. Cada um tem uma história e aí a gente vai precisando quebrar tudo isso, mas é um trabalho e tanto, né? Bem doloroso, bem forte. Mas estamos aqui, gente, precisamos ir, precisamos ir. Adorei a indicação, Cris, eu vou escrever aqui a minissérie, né? Uma Nova Mulher. Aonde que é? Netflix? Vou procurar. E estamos aí, gente. Sexta-feira que vem tem mais. Sexta-feira que vem eu ainda estou aguardando a confirmação de uma convidada, mas ela é uma especialista em networking. Se não for esta próxima sexta, será na outra. E isso vai ser muito legal, porque aí ela vai ensinar pra gente a fazer esse relacionamento de trabalho, que a gente também precisa fazer com uma forma bem intencional, mas ao mesmo tempo sem interesse, tá? Porque eu já participei de grupos de networking que eram muito chatos, porque eles eram só focados no ganha, tira, ganha, né? E eu não gosto disso, eu gosto de uma relação que acontece e que aí tem a indicação. Então, ela vai falar disso e a gente vai continuar esse assunto aqui de rede de apoio. Obrigada, Cris. Obrigada pela indicação. Meninas, fui. Já faz uma hora que eu tô falando aqui. Todo mundo tem coisas para fazer. É uma delícia estar com vocês. Maravilhoso. E seguimos, tá bom? Bom dia. Obrigada, viu, por estarem aqui. Beijo, beijo.